Era uma casa antiga, de janelas trincadas, e no centro da sala, sobre uma mesa de madeira gasta, um relógio. Não um relógio comum. Os ponteiros dele não seguiam adiante, giravam para trás, como se recusassem o futuro, como se cada segundo que passava fosse, na verdade, um retorno. Dizem que ninguém mais ouvia seu tic-tac, exceto ela. Uma mulher de olhos quietos e alma cheia de ecos, que voltava ali todas as noites, mesmo sem sair do lugar, para reviver o que não passou, para buscar no tempo o que o tempo levou. Ela não usava o relógio no pulso. Ele morava dentro dela, e sempre que a vida chamava para seguir, ele chamava de volta. Hoje, vamos ouvir essa história. A história de uma mulher e do relógio que girava ao contrário. Um relógio que não marcava as horas do mundo, mas os momentos que o coração insistia em reviver. Respire fundo, feche os olhos e ouça o som do tempo que mora em você. Ela sempre foi pontual, aparentemente presente. Trabalhava, sorria, respondia a mensagens, mas por dentro vivia em outro tempo. Dentro do peito, um relógio invisível marcava horas que o mundo esqueceu. Era um tempo que não andava para frente. Ele se recusava. Acordava às 7, mas sentia o peso das 3 da manhã quando há 5 anos ouviu a porta bater pela última vez. Tomava café às 8, mas o gosto era de um bom dia que nunca veio. O relógio não fazia barulho, mas ecoava em silêncio, sempre no mesmo ritmo. Lembrança, arrependimento, memória, saudade. Era um relógio herdado de dores antigas, não de família, mas de escolhas. Não marcava os dias, marcava as feridas. E o mais curioso, ninguém via, ninguém ouvia, exceto ela. Ela e as noites que insistiam em começar do fim. O tempo dela era uma repetição, sempre as mesmas palavras não ditas, os mesmos rostos que partiram, as mesmas cenas repetidas como um filme com fim amargo. Havia sempre uma hora específica em que o coração doía mais, um minuto exato em que o corpo gelava. E ela sabia, era o passado chamando. Ela tentava seguir, mudava de cidade, cortava o cabelo, recomeçava, mas o relógio interno voltava com ela e girava, girava, até levá-la de volta ao que mais queria esquecer. Se essa história está tocando você, curta o vídeo agora. Isso ajuda a espalhar mensagens como essa para mais pessoas. Então veio um dia diferente, silencioso, denso, sem vento. Ela acordou e o relógio estava parado. Nenhum tique, nenhum taque. Foi estranho, assustador até. Ela sentiu um vazio, como se algo dentro tivesse morrido. Mas com o passar das horas, percebeu. O silêncio era liberdade. E naquele vazio surgia um espaço novo. O tempo não a puxava mais para trás. Pela primeira vez em anos, ela pôde olhar para frente e não ver fantasmas. Foi ali que ela ouviu, dentro de si: e se você pudesse deixar de voltar? Ela começou um ritual, íntimo, invisível, sagrado. Escreveu cartas que nunca enviaria. Acendeu velas para amores que já haviam se apagado. Chorou memórias que nunca foram bem choradas. E aos poucos, cada memória solta era um segundo liberto. Cada perdão era um minuto restaurado. Cada renúncia, um novo tempo sendo tecido. Ela percebeu que não precisava mais carregar tudo. Nem o relógio, nem o passado, nem as promessas que nunca se cumpriram. Era hora de devolver o que não era mais dela. Ela não sabe ao certo quando o relógio sumiu. Só sabe que um dia acordou leve. Não havia mais horas marcadas pela dor. Não havia mais voltas a dar. Caminhava pela rua, sem pressa,
Não se sentia atrasada, nem adiantada, apenas presente. Agora ela entende. O tempo não é o que passa, é o que fica. E o que ficou em seu coração foi silêncio. Um silêncio limpo, como a paz de um tempo que finalmente encontrou descanso. Talvez todos tenhamos, dentro de nós, um relógio invertido. Um tempo que insiste em voltar. Mas um dia, se estivermos prontos, ele para. E no silêncio entre os ponteiros, descobrimos que não é o tempo que nos prende. Somos nós que não deixamos ir. Diz o Mestre: algumas dores não foram feitas para serem esquecidas, foram feitas para serem libertas. Se essa história tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um sussurro à alma. E agora eu te pergunto, qual é a hora que mais te visita por dentro? Escreva nos comentários. Seu tempo pode curar o de alguém. Histórias que ecoam a verdade.